Repetindo, Mateus 6, a partir do verso 16. Jesus Cristo diz: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olhe para cá, vamos entender esse texto muito especial que Jesus nos deixa sobre jejum. O que eu acabei de falar para vocês? Esse texto faz parte de outros dois textos que fala de esmola, dar esmola, ajudar o próximo, orar e agora jejuar. Eu não sei se vocês são leitores atentos, ou se vocês têm memória boa pelo menos, mas o que Jesus fala, que nós não devemos jejuar com a intenção de mostrar para as outras pessoas, ele falou a mesma coisa na questão da esmola e na questão da oração. Vocês se lembram disso? Quando for ajudar alguém, o que a mão esquerda faz, a direita nem deve saber. Quer dizer, discrição, algo em secreto. A oração, mesma coisa, quando for orar, não vai na praça de pé orar para todo mundo ver, tem que ser em secreto. E o jejum segue o mesmo raciocínio. O jejum, segundo o Senhor Jesus, deve ser feito de forma discreta, com a intenção correta. Tem gente que dá oferta na vida dos outros, dá cesta básica, ajuda os outros, mas faz com a intenção errada. Tem gente que ora, mas ora com a intenção errada. E tem gente que jejua, mas jejua com a intenção errada. Antes da gente entrar e entender melhor o que é jejum, eu vou ter que recorrer a outros textos, porque Jesus não está explicando o que é o jejum. Ele só está falando que o jejum não deve ser feito para mostrar a outras pessoas, do tipo assim, ó, você chega assim, estou jejuando, para os outros saberem que você está jejuando e aplaudir você e falar assim, ó, fulano jejua, olha que homem de Deus, que mulher de Deus. Então a gente não deve seguir por esse caminho, tem que ser algo para Deus. Só que é importante ler de novo o verso 17, que tem um detalhe que pode ficar dúvida na cabeça de muita gente, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o quê? O rosto. Aí veja o 18, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Meus irmãos, olhem para cá. Quando Jesus fala sobre o jejum, ele está falando aos judeus. Antes desse texto, agora o texto está falando com a gente, mas antes de falar com a gente, está falando com os judeus. E os judeus tinham alguns costumes diários. E um desses costumes diários era ungir a cabeça e lavar o rosto. Que nada mais é, meus irmãos, do que aquilo que fazemos todos os dias quando acordamos. A gente não tem o nosso ritual diário. Levanta, faz o quê? Escova os dentes, toma um banho, arruma o cabelo, aí você fica pronto para aquele dia. Aí você vai trabalhar, aí você vai fazer as suas coisas, você vai encarar aquele dia. Mas você antes teve ali, cada um tem o seu costume pela manhã. O que Jesus quer dizer é o seguinte: quando você estiver jejuando, você tem que viver como se fosse um dia normal, no sentido de que não fica enfunado, com a cara fechada, porque aí você vai estar passando essa ideia de que está jejuando para outras pessoas, que era muito comum. Eu vou dar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento. As pessoas jejuavam, todo mundo sabia que estava jejuando. Você quer ver só?
geralmente quando eles jejuavam, eles vestiam uma veste que nós conhecemos popularmente como pano de saco. Não sei se os irmãos já ouviram ou já viram algo parecido. Então, a pessoa abria o jejum e botava o pano de saco. Todo mundo sabia que aquela pessoa estava o quê? O pano de saco era como se fosse uma escrita assim: eu estou em jejum. Jesus não manda botar um pano de saco. Outro detalhe é, às vezes eles botavam cinzas sobre a cabeça e andavam com o rosto bem triste, andavam com a postura bem assim, bem inclinada. Todo mundo, não é que a intenção deles era essa, mas todo mundo sabia, eles estão jejuando. Jesus fala assim: pare com isso. Se vocês for jejuar, penteia o cabelo, bota um sorriso no rosto, passa o teu perfume e vá viver o seu dia, porque o seu jejum é entre você e Deus, não entre você e as outras pessoas. Por que eu fiz questão de explicar isso? Porque às vezes você pensa: então pastor, eu devo me ungir quando eu abrir um jejum? Não, porque como eu disse, era um costume judaico, e até porque esse óleo que eles se ungiam é totalmente diferente do óleo que se usa, por exemplo, para fazer uma comida. São coisas totalmente diferentes. Então a ideia aqui, antes de eu entrar nos detalhes do jejum, deu para entender a ideia que Jesus traz? Jejum, como oração e esmola, tem que ser discreto. É entre você e Deus, não para sair por aí tocando trombeta. Agora, meus irmãos, eu vou começar a citar alguns textos, tá? E aí, quiser anotar, anota. Mas antes, vamos pensar aqui. Quando a gente fala assim em jejum, o que vem na sua cabeça? A palavra é jejum. Vocês sabem que jejum não é algo exclusivamente bíblico, né? A gente associa jejum à Bíblia, a Deus. Mas jejum não é algo restrito à religiosidade. Jejum, quando a gente fala jejum, a gente está falando de uma atitude de se abster de determinados alimentos ou de todos os alimentos para alcançar algum objetivo. Por exemplo, tem nutricionista que você passa, fala assim: eu quero emagrecer. Falando em emagrecer, eu estou com uma sujeirinha aqui, é que eu comi sorvete e caiu, tá? Aí você não liga não, tá? Tá meio sujo aqui. Só falar emagrecer, eu lembro de sorvete que eu tomo. E aí eu quero emagrecer. Aí tem nutricionista que vai indicar para você o que é conhecido como jejum intermitente. Não tem nada a ver com Bíblia. Mas é porque o jejum, de fato, se ele for feito sob a orientação de um nutricionista, ele vai trazer emagrecimento. Então, você já deve ter conhecido alguém que jejuava não com fins espirituais, mas simplesmente com o fim de se sentir bem. Ficar sem comer. Jejum é basicamente ficar sem comer. Eu conheço pessoas que não comem nada de manhã, elas só vão comer lá para o almoço. Ela está em jejum, mas isso não quer dizer que é um jejum com fins espirituais. Ela está jejuando. Quem é que já fez exame de sangue? Como é que você foi? Em jejum. Entende? O jejum, a gente tem o costume de logo associar a Bíblia. Mas para a gente entender o conceito de jejum, basta a gente pensar em jejum para emagrecer, em jejum para fazer exame de sangue, ou seja, você ficar um período sem se alimentar. Quando a gente fala de um jejum bíblico, de um jejum espiritual, a gente também está falando de ficar um período sem comer, em alguns casos sem comer e sem beber, durante um período, com um propósito espiritual, que nada tem a ver com emagrecer ou fazer um exame de sangue, propósito espiritual. E o jejum bíblico, meus irmãos, que eu vou trazer aqui vários exemplos que comprovam o que eu estou te falando. O jejum bíblico, eu até anotei aqui a definição, eu acho mais fácil. O jejum bíblico é o ato de se abster de alimentos
por um determinado período, com o fim, eu quero que vocês repitam agora, de afligir a nossa alma e nos humilharmos perante o Senhor. Isso é muito importante que os irmãos entendam. O jejum é a gente ficar um período sem comer e sem beber, ou sem comer apenas, como uma forma de afligir a nossa alma, com o fim de nos humilharmos diante de Deus. O jejum é um ato de humilhação do homem diante de Deus. Mas antes da gente entender melhor o que é o jejum, eu acho que a forma mais fácil de entender o que é o jejum é entender o que ele não é. Então vamos entrar aqui no que não é o jejum, tá? Primeiro, o jejum não é obrigatório. A gente não encontra, principalmente no Novo Testamento, qualquer obrigatoriedade com respeito a jejum, diferente da oração. Existem vários mandamentos, orientações de Cristo e dos apóstolos que manda a gente orar. Agora, jejuar não é obrigatório, deve ser algo voluntário. Oração, meu irmão, não tem escolha. Oração é algo que tem que ser feito diariamente, diferente do jejum. Você já vai entender porque que não é obrigatório. O que mais que o jejum não é, pastor? O jejum não é meritório. O que é algo meritório? É algo que você faz que te torna merecedor da bênção de Deus. O jejum não é meritório, ou seja, ele não é um ato de barganha com Deus, do tipo assim: Deus, eu estou jejuando, logo o Senhor tem que me abençoar. Deus, eu estou jejuando, e porque eu estou jejuando, o Senhor tem que dar o que eu quero. Tipo assim, eu quero a cura. Deus, eu estou te dando o meu jejum, mas em troca eu quero a cura. Jejum não é isso. Jejum não nos torna merecedores de nada diante de Deus. Isso é importante os irmãos entenderem. Porque quantas vezes nós já não fizemos jejuns e a gente foi orar achando que porque a gente estava em jejum, a nossa oração teria um efeito maior diante de Deus. Então tem duas pessoas orando, uma está em jejum e outra não. Aí Deus vai olhar e falar: a que está em jejum merece mais, então eu vou abençoar ela. Não. Você quer ver uma prova? Eu vou citar aqui um texto que está lá em Lucas 18, a partir do verso 10 ou 12, que é muito conhecido, a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens foram orar. O primeiro, que era fariseu, ele chegou diante de Deus, vocês devem se lembrar. Posso usar um português claro aqui? E ele começou a jogar na cara de Deus as boas obras que ele fazia. Eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo e eu jejuo 2 vezes por semana. Ele falou isso para Deus, como se por conta dessas coisas boas que ele fazia, Deus tivesse obrigação de atender a oração dele. E a gente sabe o final da história. O outro, publicano, que reconheceu que não era digno de nada, foi atendido. E o outro, que foi lá achando que o jejum dele faria ele merecedor mais de Deus do que o outro, saiu, como diz o outro, chupando o dedo. Então, jejum não é algo meritório. Antes de eu continuar, os irmãos estão compreendendo? Sim. O jejum também não é algo corriqueiro. O que é algo corriqueiro, pastor? É algo que você faz todo dia, é algo comum, algo banal. O jejum não é algo corriqueiro. O jejum, ele deve ser feito
em ocasiões especiais. Vamos tentar arrumar um exemplo bom aqui, que a melhor forma de explicar isso é um exemplo. Vamos tentar um exemplo aqui. O pão francês, pãozinho. O pãozinho é algo corriqueiro. A maioria das pessoas come pão todo dia. Não é, vou comer um pão, uma vez no mês. Não, geralmente o pão é algo que se come todos os. Agora, e bolo de aniversário? Todo dia come? É algo para ocasiões especiais, né? A mesma coisa. O arroz com feijão é algo corriqueiro, se come todos os dias, geralmente. Estou usando, pastor, não gosto de arroz e feijão, mas você está entendendo o que eu estou falando. Agora, aquele restaurante que serve uma comida diferenciada, aquilo ali não é todo dia, é para ocasiões especiais. Meus irmãos, oração é algo corriqueiro, tem que ser feito todos os. Jejum não, é para ocasiões especiais. Por exemplo, o texto de Mateus 9,14, está em Mateus, dá para a gente ir lá, não? Já que está em Mateus é facinho. Só passar umas folhas aí, Mateus 9. Olha que interessante, para a gente entender que o jejum não é para ser feito de forma corriqueira. Mateus 9,14. Um texto também bem conhecido. Mateus 9,14. O texto diz assim: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olhe para mim, meus irmãos. Para os discípulos de João e para os fariseus, o jejum era corriqueiro. Eles faziam pelo menos 2 vezes na semana. Era sagrado, tinha gente que fazia mais. Então já era algo da rotina. Só que os discípulos de Jesus eles não jejuavam. Aí perguntaram para Jesus: por que os discípulos do Senhor não jejuam? Vamos ver a resposta de Jesus, verso 15. Respondeu Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Olha aí, então jejuarão. Olha, meus irmãos, esse texto é maravilhoso para entender o jejum. Jesus está dizendo o seguinte: para que os meus discípulos vão jejuar agora, se eu ainda estou com eles? Ele dá um exemplo, uma festa de casamento. Quem é que vai para uma festa de casamento em jejum? Geralmente, festa de casamento é o quê? Comida, música, alegria, é festa. Quem é que vai? Não faz sentido você abrir um jejum na festa de casamento, enquanto o noivo está ali. Jesus é o noivo. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou aqui com os discípulos, então agora é época de festa. Só que vai chegar um dia que eu vou morrer. Vai chegar um dia que eu vou ser tirado dos discípulos. E aí a alegria deles vai virar lágrima. Aí a festa deles, ainda que seja por um tempo, vai virar luto. E aí, ao invés de ter um motivo para celebrar, eles vão ter motivo para se lamentar. Aí sim, eles vão jejuar. Jesus está mostrando que o jejum não é algo corriqueiro, é algo para momentos especiais. E que momento especial é esse? O momento da dor, o momento da perda, o momento da aflição. O que eu acabei de dizer aos irmãos? Que o jejum é uma forma de você afligir a alma diante de quem? Tem algum sentido você afligir a alma quando tudo está dando certo na sua vida? Nossa, eu estou ganhando tanto dinheiro, meu casamento está maravilhoso, meus filhos, estou cheio de saúde, de vigor, está tudo maravilha. Aí eu vou abrir um jejum para afligir a alma diante de Deus? Não, por quê? Porque você está feliz. Você está feliz. Agora,
naquele momento de dor, onde nada te alegra, aquele dia biblicamente chamado de dia mau, aí faz sentido você afligir a sua alma e se humilhar. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu estou passando uma situação. Compreende, meus irmãos? Pastor, eu preciso jejuar toda semana? Depende. Se toda semana você passar por uma situação, que já eu vou entrar em alguns detalhes aqui, mas são situações ruins, então faz todo sentido. Porque senão, meus irmãos, esse jejum, ele vai fugir dos padrões da palavra de Deus. Então veja só, a gente já aprendeu aqui, que jejum não é obrigatório, mas a oração é. Que jejum não é meritório, quer dizer, não é uma forma de eu barganhar com Deus. A gente já aprendeu que o jejum não é corriqueiro. Agora presta atenção, o jejum não pode ser separado da oração. Jejum e oração devem caminhar juntos. Ouça isso, olha que legal isso aqui. Oração sem jejum funciona, mas jejum sem oração não tem qualquer efeito. Jejum sem oração é como um jejum para fazer o exame de sangue, é como um jejum para perder alguns quilos, não tem efeito espiritual. Quando eu digo jejum e oração caminham juntos, é porque, como nós falamos, o jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, e a oração está presente quando a gente se humilha diante de Deus. Vou citar aqui alguns textos, alguns exemplos, mas só para fechar essa questão do jejum e oração estar junto. Vocês lembram quando os discípulos não conseguiram libertar aquele rapaz? Jesus chegou e expulsou aquele demônio. Os discípulos falaram, mas poxa, a gente não conseguiu. Aí Jesus fala, é porque tem certas castas que não saem senão por meio de jejum e quê? Olha o jejum e a oração juntos. Jejum e oração sempre juntos. Pastor, e se quando eu estiver em jejum, eu estiver, por exemplo, trabalhando, eu não consegui parar para orar? Então, ao menos, quando você for entregar esse jejum, você deve se humilhar diante de Deus, porque foi para isso que você jejuou. E por fim, o jejum, esse texto que eu falei é de Mateus 17, 21, tá? Das castas, que Jesus fala que só sai com jejum e oração. Mas o jejum também não pode ser separado da generosidade. Isaías 58 é um texto muito bom para entender o jejum bíblico. O texto todo fala de jejum. E o texto é basicamente o seguinte: o povo de Deus reclamando com Deus, porque eles jejuavam e Deus não atendia o jejum deles. Mas a gente jejua e o Senhor não nos atende. Leia Isaías 58 depois, apesar de que alguns aqui já conhecem. Aí Deus, Ele responde, é claro. Vocês acham que o jejum que eu quero é só vocês ficar sem comer um dia, 2 dias? Você acha que esse que é o jejum que me agrada? Não, o jejum que me agrada é que vocês libertem os oprimidos, é que vocês parem de ser injustos com as pessoas, é que vocês andem na santidade, é que vocês parem de olhar um pouco em si. O texto fala, vocês jejuam pelos próprios interesses. O jejum que eu quero é que vocês parem de pensar um pouquinho em vocês e pense também nas outras pessoas. Então não adianta, meus irmãos, eu secar de jejuar, se a minha visão, o meu olhar está voltado apenas para o meu próprio umbigo, para as minhas próprias necessidades, e eu ignoro aqueles que estão à minha volta. Por exemplo,
A parábola do bom samaritano. O homem não estava caído lá na beira da estrada? Passou 2 homens por ele, um sacerdote e um levita. Será que o sacerdote jejuava? Muito pouco. Mas você não tem ideia, acho que ele é que mais jejuava. Mas do que adiantava o jejum dele, se na hora de ajudar quem precisava, ele não ajudou? E o levita, será que jejuava? Claro que jejuava, era outro. Pelo menos 2 vezes na semana. Mas ajudou o camarada caiu? Não estava. E o samaritano? Provavelmente não jejuava, mas se compadeceu daquele que estava aflito. Então, só repetindo aqui para ficar fresquinho na nossa mente: jejum não é obrigatório, não é meritório, quer dizer, você, estou jejuando, agora Deus vai olhar mais para mim. Não é corriqueiro, quer dizer, não é para ser feito ali como uma rotina. Não deve ser separado da oração e nem separado da generosidade. Mas, então o que é o jejum? Jejum bíblico, primeiro, é voluntário. Deve ser algo espontâneo. Segundo, que eu já disse aqui, mas eu estou repetindo porque a essência do jejum é essa: é um sinal de humilhação diante de Deus. Pastor, mas eu não posso me humilhar só em oração? Pode, mas quando você se humilha em jejum, é mais forte. Sabe por quê? Porque quando você fica sem comer, você sente. Eu acho que uma das piores sensações que existe é a fome. Não sei, aquela coisa, aquela agonia, aquele negócio. Quando você ora, se humilha em jejum, além da sua boca estar gritando, a sua carne também. Eu não sei se eu estou explicando certo, mas é como se você se humilhando em jejum, é como se você estivesse pedindo socorro, não só com a carne, ou não só com a boca, mas com a sua carne. Enquanto você está, Deus me ajuda, o seu estômago está, me dá comida. E é uma coisa assim que você se humilha. É um sinal de humilhação. E deve ser feito em ocasiões especiais. Agora eu vou citar alguns jejuns encontrados na Bíblia. O primeiro que eu quero citar é o jejum que Davi fez em favor do filho dele, que está lá em 2 Samuel 12:16. Vocês devem conhecer a história. O profeta Natan chegou para confrontar o pecado de Davi. Davi reconheceu, pediu perdão. Deus falou por meio da boca do profeta: você está perdoado, mas o filho, fruto desse adultério, vai morrer. E o menino adoeceu na hora. O que Davi ele fez? 7 dias ele se humilhou, orando e jejuando. Ele ficou 7 dias sem comer e nem beber, se humilhando. Eu acredito que a oração dele era: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei, tem misericórdia do meu filho e tal. E ele se humilhou. Quando o filho morreu, aí ele viu que não tinha que fazer mais nada, levantou, tomou um banho e foi seguir a vida dele. Mas ele se humilhou diante de Deus. Então está aí uma situação onde o jejum cabe. Eu vou falar de um assunto delicado, porém que acontece com todos. Você perdeu alguém que você ama, a dor é pequena ou grande? Cabe um jejum aí? Sim. Deus me ajude, se o Senhor não me ajudar, eu não vou aguentar. Ou então você está ali doente, ou com alguém doente, cabe um jejum aí? Sim. Oh, Deus, tem misericórdia, me ajuda. É você se humilhar. O outro exemplo que eu quero dar é o jejum de Acabe, foi um dos reis de Israel, casado com Jezabel. Ele foi um dos piores reis, que influenciado pela sua mulher, perverteu muita gente no povo de Deus à idolatria, a Baal. Só que a conta chegou. Deus enviou o profeta e puxou, não foi só a orelha dele não, puxou as pernas dele e falou assim: você vai morrer. Chegou um decreto de morte contra Acabe. O que Acabe fez? Está lá em 1 Reis 21.
Acabe se vestiu de pano de saco, abriu um jejum e se humilhou em jejum diante de Deus. Deus tem misericórdia, demonstrando ali arrependimento. Então foi um jejum de arrependimento, e Deus teve misericórdia dele. Quer ver uma outra situação boa para jejuar? Essa aí. Vamos dizer, pecado todo mundo tem, errar todo mundo erra, mas vamos dizer que você está travando uma luta contra o pecado. Você fica uma semana, um mês sem cometer aquele erro, daqui a pouco você erra de novo. E você percebe que nessa luta entre a carne e o espírito, a carne está vencendo. Cabe um jejum aí? Cabe ou não cabe? Deus tem misericórdia, me dá força para vencer esse pecado. Eu não estou conseguindo, me ajuda, tem misericórdia, fortalece o meu espírito. Olha o jejum aí. Está vendo por que ele é para ocasiões especiais? Tem que ter um propósito. Um outro exemplo, o exemplo de Esther. Esse aqui é muito conhecido também. Lá em Esther 4, 13 em diante, vai dizer que houve um decreto onde o povo de Esther seria morto, os judeus. Esther proclamou um jejum com o povo dela, junto com ela, e eles jejuaram e se humilharam diante de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim e do meu povo. Aqui entra a questão das calamidades públicas. Por exemplo, eu não sei se foi na pandemia, não lembro assim exatamente, eu acho que foi na pandemia, aonde todas as igrejas, todas as denominações do Brasil inteiro se uniram e abriram um jejum. Cabe um jejum aí? Por quê? Tanta gente morrendo, tanta gente sendo destruída. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Cabe aí um jejum. Cabe. Meus irmãos, até aqui, desses, Davi, Acabe, Esther, jejuou no momento fácil? Jejuou com um sorriso no rosto? Jejuou quando tudo estava indo bem? Porque jejum não é para o dia bom, jejum é para o dia... Tem mais. Esse aqui é para até esclarecer algumas coisas. O jejum que Daniel fez, lá em Daniel 10. Qual foi o jejum que Daniel fez lá em Daniel 10? Alguns pensam, ele ficou sem comer, ele só comeu legumes. Não. Essa atitude de se abster e comer só legumes foi lá no capítulo 1, quando ele foi levado cativo e ele viu que ali naquele banquete muito gostoso tinha coisas que ele não podia comer porque ele ia contra a lei de Deus. Então ele ficou 10 dias só comendo legumes, Daniel 1. Mas não era um jejum. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Esse do Daniel 1, que ele só comeu legumes, não era um jejum. Ele fez isso porque não queria comer coisas que a lei proibia, não queria comer coisa oferecida aos... Não era jejum. Agora o de Daniel 10 era jejum. Você lê Daniel 10, 2, vai dizer que Daniel ficou sem comer durante 21 dias. E naquele período, ele se humilhou, olha aí a palavra. O que ele fez, meus irmãos? Diante de Deus. E no Daniel 10, 12, vai dizer que veio a resposta. Aonde está escrito que desde o primeiro dia que Daniel se colocou diante de Deus para buscar entendimento, se humilhando, aí houve a resistência, o príncipe da Pérsia, aquela história que todos conhecem. Mas veja, Daniel estava buscando o entendimento, a ajuda de Deus, naquele momento que não era um momento fácil, era um momento difícil. Ô pastor, mas quando fala jejum de Daniel, eu aprendi que é um jejum aonde a gente se abstém de informações, de televisão, disso, daquilo, de entretenimento, de futebol, de novela. Esse jejum é bíblico, pastor? Se a sua pergunta é
se é bíblico, eu vou te dizer, não. Porque nós não temos na Bíblia qualquer exemplo, muito menos o de Daniel, até porque Daniel não tinha nem televisão na época, não existia. Não é bíblico. Agora, se você me perguntar, olha só o que eu estou te falando, o jejum de ficar sem assistir TV, essas coisas, é bíblico? Não. Faz bem? Aí eu vou lhe dizer, dependendo do tempo faz. E aí tem inclusive um termo para isso na psicologia, jejum de dopamina. E aí eu não tenho tempo para explicar o que é. Mas quando você fica um tempo sem consumir Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas que dá prazer para a pessoa ficar ali, você fica um tempo, faz bem para a sua mente. Mas é bíblico? Não. Faz assim se você está entendendo. Vou fazer um jejum de Daniel, vou ficar tantos dias sem TV. Não sei qual é o Daniel, porque o da Bíblia não passou por isso, ele ficou sem comer. Certo? Eu não podia falar de jejum sem falar o jejum que Jesus fez, que foi o jejum de 40 dias. Depois que ele saiu das águas do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e 40 dias ele jejuou. O nosso mestre jejuou. E o jejum de Jesus, não entenda mal o que eu vou falar agora, mas é o que a gente vê no texto. Foi uma espécie de período onde Jesus se preparou para aquela tentação que ele enfrentaria, e ele enfrentou lá no deserto, porque assim que ele terminou o jejum, veio a tentação: transforma essa pedra em pães e tal, vocês conhecem isso. E aqui entra o que eu falei agora há pouco, você eu não falei da tentação, eu falei do pecado em si, mas cabe também para a tentação. Meus irmãos, quer ver uma coisa difícil de vencer? Tentação. Por isso que o Pai Nosso, Jesus ensina a orar para Deus não deixar a gente nem entrar em tentação. Porque depois que você entra, é muito difícil. Então vamos supor que você entrou na tentação e você está numa situação que está quase caindo. Cabe um jejum aí? Me ajuda. E por fim, o último exemplo que eu vou dar é o exemplo de Atos 13, 1-5, quando a igreja em Antioquia estava orando, jejuando, e eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram eles para o trabalho evangelístico em Chipre, na primeira viagem missionária. Aquele jejum serviu como uma forma de buscar em Deus, em se humilhar diante de Deus, porque Deus é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da obra, Ele sabe o melhor, e Deus deu a direção de quem eles deveriam enviar lá para a primeira viagem missionária, que foi Paulo e Barnabé. Dito isso, meus irmãos, o fim de tudo que falamos aqui, fique de pé que eu vou dizer a você, o fim de tudo, resumo de tudo: o jejum é para nos humilharmos diante de Deus, demonstrando a nossa dependência e buscando o seu socorro em momentos fáceis, momentos. Eu não sei o quanto Deus falou com você nessa noite, mas a palavra de Deus nunca volta vazia, ela tem um propósito. E eu espero que depois dessa palavra haja uma mudança. Por exemplo, pastor, eu não jejuava, para mim jejum não tem importância. Você entendeu que tem? Então cabe você observar a sua vida e ver um momento onde você pode abrir Pastor, eu acredito que isso acontece, se não aqui no Instagram. Para mim é sagrado, pastor.
Toda quarta-feira eu abro um jejum. Toda sexta-feira eu abro um jejum. Por que você abre esse jejum? Ah, pastor, porque já é um costume. Então é bom você refletir sobre isso, porque jejum não é algo para ser algo costumeiro. Esse algo, porque senão, meus irmãos, perde o efeito, perde o propósito, não faz sentido. Pastor, o que eu estou passando é de uma dificuldade que o senhor não tem ideia, está doendo muito. Será que não cabe no jejum aí, meu irmão? Para se humilhar diante de Deus? Aproveite. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês sobre isso, mas eu não tenho. Então, qualquer dúvida que você tiver com respeito a jejum, me procure. Só preciso fazer um alerta. Posso, meus irmãos? Pastor, eu tomo um remédio, tem uma questão da minha saúde. Então, não vá fazer jejum que vai lhe prejudicar. A gente não pode ficar um tempo sem comer. E não é a quantidade de tempo, mas é você se humilhar mesmo. Estou trabalhando pesado, carrega as coisas, é um peso danado. Pensando em abrir um jejum amanhã e descarregar o caminhão de cimento em jejum, o que o senhor acha? Eu acho que você vai cair morto lá, que não vai dar certo. Ao que você for levantar o trem, você vai cair para trás. Então, melhor, com sabedoria. Não se sinta culpado. Eu estava se sentindo culpado, porque essa culpa, meus irmãos, não é da Bíblia, porque a Bíblia nunca bota peso em alguém porque não fez um jejum. Tá bem? Vamos orar, meus irmãos, então, e agradecer a Deus por esse ensino que Ele nos trouxe nessa noite. Ó Pai, eu quero agradecê-lo, porque o Senhor nos trouxe nessa noite a visão bíblica do que é o jejum. Eu sei que muito mais devemos aprender sobre, falta tempo para a gente. Mas quando